Em seguida, nós vamos ouvir a palavra do Dr. Luiz Gonzaga Paz Landim, que é superintendente da SUDENE. Meu ilustre senador Valadares, é um prazer, eu me sinto honrado pelo convite da comissão. Meu caro Elcio, representando o CEPASA, doutor Inácio Hernan Salcedo, minha companheira do DENOX, minhas senhoras, meus senhores. Bem, o tempo é curto, eu havia preparado umas planilhas, de qualquer modo, eu as salvei aí no computador, estão à disposição dos senhores, mas Bem, meus senhores, nós levamos 450 anos para entender que a seca não é apenas um fenômeno climático, de ordem natural, mas é um problema de ordem econômica e social. Foi preciso que surgisse Celso Furtado, nos anos 60, para dizer esse óbvio ululante da expressão de Nelson Rodrigues. Ontem, como hoje, o problema do semiárido, como tal, é o problema da agricultura de subsistência, que é o elo mais fraco da cadeia produtiva regional. Esse é que é o grande problema. Não, tudo bem. Isso aí é outra coisa. Esse é que é o grande problema do semiárido, é quebrar, é fortalecer esse elo produtivo, né? Selecionando áreas dinâmicas e, enfim, com base aí no que se falou, zoneamento agroecológico, zoneamento econômico, incentivar realmente aquelas culturas viáveis e que agridam menos o meio ambiente, os solos e a demanda por água, solo e etc., né? Agora, falar em agricultura de subsistência diante do progresso da ciência e da tecnologia é uma coisa assim, um tanto quanto, né? Porque nos anos, há muito tempo atrás, os cerrados não eram imensos desconhecidos. E, no entanto, graças às pesquisas da Embrapa, as pesquisas da ciência e tecnologia aplicada, os cerrados se transformaram no que são hoje, em áreas dinâmicas de vastas regiões do Nordeste, do Sul, do Piauí, do Maranhão e do DENOX. Portanto, esse problema de baixa produtividade, hoje ela é um conceito um tanto quanto superado, porque há soluções técnicas disponíveis para vencer tal realidade. É uma questão de querer. Tá, os exemplos aí de Israel, cuja área seca é mais da metade de Sergipe, tá, o exemplo da Califórnia, dos desertos da Califórnia, enfim. Eu vi plantações em pleno deserto do Dubai, do Kuwait, lá perto de Doha, né, do Catar. Então, problema de decisão política, e não se faz desenvolvimento regional sem dinheiro. Essa que é a realidade nua e crua. O semiárido é a região brasileira mais diagnosticada do mundo, talvez. E a biblioteca da SUDENE é o maior repositório. Ilustre senador Armando Monteiro, lá de Pernambuco, é uma honra tê-lo aqui na plateia. É uma das maiores bibliotecas do mundo, que nós estamos em processo de digitalização para colocar à disposição do mundo, do Brasil, da comunidade acadêmica e dos pesquisadores. O DENOX está aqui do meu lado também, dispõe de um grande acervo. E, apesar disso tudo, nós estamos na mesmice, né? Quantas as soluções já foram apontadas há muito tempo. Essa que é a dura realidade, que não adianta esconder. Diagnóstico, estudos, pesquisa, nós temos à vontade. Caminhos apontados nós temos, falta a vontade de percorrê-los. As pressões demográficas, né, sobre água, solo, né, isso terminou com que a seca também passasse a ser um problema não só de ordem econômica e social, mas também ambiental. Né? Esse é que é o grande problema do desenvolvimento sustentável, né? Essas pressões demográficas, né? E, diante disso, o que é que resta para o Nordeste e para o semiárido? Resta bem claro de que o caminho do desenvolvimento do Nordeste é a indústria de transformação, né? Como motor da economia, ao lado do agronegócio, nas áreas dinâmicas, da mineração e do turismo. Essa que é a visão da SUDENE. A seca é um problema conjuntural, estrutural, não é conjuntural. É conjuntural quando falta de chover 1 ou 2 meses na Amazônia, ou às vezes no Rio Grande do Sul, mas isso não afeta estruturalmente a economia, afeta conjunturalmente. É um fenômeno passageiro, né? Essa é que é quando, na realidade, a seca do Nordeste tem que ser tratada, não é uma coisa estranha ou superveniente. Ela integra a própria história
da região e seu processo de devastamento e ocupação econômica. Bem, é preciso, pois, diante disso, que os problemas da seca, a solução dos problemas da seca, na visão da SUDENE, passa pela lógica do desenvolvimento do Nordeste como um todo. Essa é a questão. O INSA tem bons estudos, aqui o CEPATSA, a Embrapa, tudo aí. O meu ilustre senador e querido conterrâneo Elton Dias, é um prazer tê-lo na nossa plateia. Bem, o Nordeste, como eu disse, é uma região super diagnosticada e conta com um sem número de programas e projetos. Se eu fosse elencar aqui, dava uma lista de Schindler. Projeto Padeciso, Projeto Sertanejo, Projeto Conviver, Projeto Nordeste, PCPR, PAP, imenso. Você elencaria 20, 30, 40 grandes projetos. E na autorizada palavra de Otomar de Carvalho, né, no Nordeste, mesmo as chamadas ações permanentes, são transitórias. E que seu caráter vacilante, determinado por questões conjunturais, aproximam-nas das ações emergenciais. Essa é que é a história. Emergenciais. Transitórias porque nunca se realizaram por inteiro, de acordo com seus objetivos e metas, e frequentemente redirecionadas, não para aperfeiçoamentos, mas, na maioria das vezes, para atender a meros caprichos políticos. A maior participação da sociedade, no entanto, está a indicar que o conflito entre o permanente e o emergencial no Nordeste pode chegar ao fim. Essa que é a esperança da SUDENE. Infelizmente, apesar da seca não ser estranha ou muito menos superveniente ao Nordeste, nós não temos até hoje um programa de combate à seca ou de conversa com a seca definido em caráter proativo, em caráter permanente, como decorrência de um planejamento. As ações são reativas, né, e não proativas. O calor da hora é que determina o surgimento de instrumentos. E, às vezes, são instrumentos inspirados, apesar do calor da hora, ou às vezes o brasileiro gosta de improvisar. O grande improviso, por exemplo, foi o Bolsa Estiagem, foi a criação do calor da hora que, felizmente, deu certo. Mas, já que a seca é inerente à realidade nordestina, nós temos que pensar numa política permanente, reativa, proativa, planejada e pensada. E depois, quais feriu o caminho? Eu vejo que o nosso senador falou da restauração do DENOX. Ótimo, isso é importante. A Câmara fez um trabalho, eu tenho a publicação, a seca, mas uma visão muito, muito esquemática, muito unidirecionada. Porque nós não podemos começar a construir a casa pelos braços ou pelas dependências, tem que pensar na estrutura. Então, é preciso reestruturar e revitalizar todos os órgãos, direto e indiretamente, relacionados com a problemática do desenvolvimento regional e da seca. É importantíssimo revitalizar o DENOX, é importante, mas e a SUDENE, que é o órgão que tem por função pensar o Nordeste, tem por obrigação reinserir a economia do Nordeste na economia, no mercado nacional e na economia mundial. O pensamento é que é o general, a ação é que é o soldado. E, no entanto, a Câmara propõe revitalizar só o DENOX. Essa visão, meramente, o DENOX é um órgão de planejamento, de execução do planejamento. A SUDENE é para pensar o planejamento do Nordeste, ter a visão macro. O Banco do Nordeste é o braço financeiro da política de desenvolvimento, assim como a Codevasp é também um braço operacional. Então, não existe corpo sem cabeça. E torno a repetir essa famosa frase de Leonardo da Vinci: o pensamento é que é o general, a ação é o soldado. Porque a cada pensamento precede um sonho. Já dizia São João Evangelista, né? O sonho é que se materializa em pensamento, o pensamento é que vai para a concretude da ação. Bem, além dessa questão aqui, precisamos também revitalizar os mecanismos de financiamento do desenvolvimento. Nós estamos destinando não sei quantos bilhões, 20 bilhões para a Amazônia, lá para qual é o nome? Nada. A Zona Franca de Manaus. A Amazônia tem 2 milhões de habitantes, não sei. O Nordeste tem 54 milhões. E nós recebemos uma dotação do FNDE de 2 bilhões para atender 54 milhões de habitantes. Onde é que está a lógica disso?
Todos nós temos direito ao desenvolvimento. O problema do Nordeste é diferente de qualquer outra região não desenvolvida do país, porque as regiões como o Norte, o Centro-Norte, o Centro-Oeste, não desenvolveram ainda, porque não foram ainda ocupadas economicamente. O Nordeste foi ocupado num processo errôneo de devastamento e colonização e já atingiu o ponto máximo de ocupação econômica pelos modelos convencionais. Então, é a grande diferença. O que precisa, por exemplo, o Centro-Oeste e o Norte, por exemplo, é de logística e não de política pública. Lá o setor privado está fazendo tudo, o governo tem que dar apenas a logística para o escoamento da produção. É diferente da problemática do Nordeste, que já foi economicamente ocupado. Bem, então, a SUDENE entende que a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento. Nós estamos com um programa de desenvolvimento tecnológico para o Nordeste voltado só para o semiárido. Tenho 30 milhões em caixa e não posso aplicar porque não tem um limite. E mais 46 que o Ministério do Planejamento meteu a mão do ano passado. Eu tenho 76 milhões para pesquisa, ciência e tecnologia e não posso aplicar porque não dá um limite. Porque cão que tem 2 donos, como se diz no Nordeste, morre de fome. Porque a SUDENE é vinculada ao Ministério da Integração e é, tecnicamente, integra o sistema de planejamento. É o cachorro de 2 donos. Vai morrer de fome. Essa que é a história. Ou se revitaliza a SUDENE ou se extingue a SUDENE. É um faz de conta, meus senhores. Essa é um grande faz de conta que eu comuniquei às lideranças do partido, do PT na Câmara e do PMDB, comuniquei ao ministro e às lideranças responsáveis, e que essa que é a grande realidade. Então, eu proponho, inclusive, a aprovação, a transformação da PEC semiárido de um deputado da Bahia, transformando-a em ferramenta de apoio a uma política permanente de convivência com a seca, sendo que 2/3 desse recurso para o semiárido. Tá, a PEC está na Câmara dos Deputados. Está lá. A PEC semiárido, chamado PEC, criando um fundo para o semiárido. Transforma essa PEC, esse mecanismo, no instrumento, na ferramenta, no mecanismo de apoio a uma política nacional permanente de combate à seca. Essa é a sugestão que a SUDENE traz. E o apelo à ciência e à tecnologia como o melhor atalho rumo ao progresso. A tecnologia como forma de queimar etapas no processo histórico de desenvolvimento. Essa que é a grande verdade. O pleno conhecimento e aplicação da ciência e da tecnologia é peça fundamental na estratégia para vencer os desafios da seca. A tecnologia aplicada à gestão dos recursos hídricos, as novas tecnologias de irrigação e de reuso da água, a biotecnologia aplicada aos fatores produtivos do semiárido, explorar o grande potencial de biodiversidade do bioma Caatinga. Eu estava com uma viagem programada à Universidade de Berkeley para fazer um convênio e colocar a Universidade de Berkeley para pesquisar esse semiárido. Eu acreditava que a partir daí nós teríamos um grande salto. E aqui eu trago justamente os programas aqui. Programa de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e competitividade para o Nordeste. Onde é que aperta aqui? Aí. Apoiar programa de pesquisa na área de biotecnologia aplicada à indústria, à agropecuária, aos recursos naturais, à saúde no semiárido, um custo de 20 milhões em 4 anos, 4, 5 anos, 3 anos. Parcerias, Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a líder, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e com a associação de todas as outras universidades, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal de Alagoas e a Fundação Roberto Marinho. Estágio atual, assinatura de termo de cooperação técnica. E aqui os programas, eu ver se eu cito menos os programas. Os programas. Avanço da biotecnologia aplicada à região semiárida. Não saiu ali, não? Melhoria da fruticultura irrigada. Avanço do conhecimento de energias de fonte solar e de biomassa. Melhoria da agricultura familiar e do pequeno produtor agropecuário. Desenvolvimento e inovação tecnológica em fármacos e medicamentos obtidos diretamente das espécies vegetais, terrestres e marinhas do Nordeste brasileiro. E desenvolvimento e aplicação de novas metodologias de combate ao analfabetismo. Ou seja, nós estamos com uma espécie de telecurso para o produtor rural do semiárido, aquele cidadão de pé rachado, que em vez de só produz 20 sacos de farinha, podia produzir 50. Esse é o curso, está montado. Estou dependendo de dinheiro. O convênio está celebrado com a Fundação Roberto Marinho, com a participação da Embrapa. Eu tenho outros convênios celebrados com a Embrapa,
de produção de trigo irrigado no Cerrado Piauiense e Baiano, e uma perspectiva de nós produzirmos de 7 a 9 toneladas de trigo por hectare, quando a média nacional é 2 toneladas, e o maior produtor é o Paraná, com 4 toneladas. Essa pesquisa é fundamental para nós provocarmos uma nova revolução agrícola no Cerrado. No entanto, está emperrado por falta de recurso. Está tudo aprovado bonitinho, destaque assinado, mas não tem o limite. Tem o dinheiro em caixa, 70 milhões, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Bem, a Sudene tem em carteira, pena que não tem falado da Sudene, a Sudene tem em carteira mais de 22 bilhões de projetos firmes. Nós temos em caixa 900 milhões de reais. 22 bilhões. Quer dizer, a sociedade entendeu a nova função da Sudene. A Sudene não quer viver de passado. A Sudene já cumpriu os seus desafios, tem que cumprir agora novos desafios. A Sudene tem que encontrar meios práticos para objetivos concretos. Essa que é a grande realidade, a grande necessidade da Sudene. Mas é preciso que haja uma decisão política de revitalizar e de fortalecer a Sudene, sem o que nós vamos cair na mesmice. Vamos cair na mesmice de o Nordeste crescer, mas se nós compararmos a participação do Nordeste no PIB brasileiro, os chamados 13%. Há 50 anos que o Nordeste participa com 13% do PIB nacional. Se o Nordeste efetivamente tem avanços, mas o Nordeste está dentro de uma armadilha, porque nunca passamos de 13% do PIB. Enquanto isso, está se criando um grande polo petroquímico, metalúrgico, automotivo no centro-sul do país, que é quem realmente alavanca a tecnologia, é quem realmente alavanca a economia, tem uma atuação no espectro econômico do país como um todo. E isso é uma ameaça visível de recrudescimento das disparidades regionais. Esse é que é o grande desafio. Ou se torna efetivo, ou se internaliza, de fato, os conceitos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, iniciada no governo Lula e retomada ainda no governo Dilma, mas, infelizmente, esse discurso da PNDR não foi internalizado por vários segmentos políticos, intelectuais e dos formadores de opinião. Continua apenas um belo discurso, mas é necessário que haja uma internalização efetiva da PNDR, e já é que o artigo 165, parágrafo 7 da Constituição Federal, é letra morta, não se regionaliza o orçamento, que está numa disposição expressa, que independe de regulamentação da Constituição de 88, urge, então, que se regionalizem os grandes programas nacionais. Vamos regionalizar o PAC, vamos regionalizar o Programa Nacional de Logística, o Programa Nacional de Ciência e Tecnologia, enfim, os grandes programas. Ou seja, 30% no Nordeste em função da sua população. Seria a solução. Já que não se aplica a Constituição Federal, o artigo 165, parágrafo 7, que determina a regionalização do orçamento, é letra morta, apesar de ter sido recebida com aplauso naquele tempo a bancada do Nordeste concedeu aumentar mais 2 deputados para São Paulo e mais não sei para onde para poder negociar a aprovação dessa emenda, e, no entanto, ela se tornou letra morta. Meus senhores, eu deixo aqui à disposição dos senhores o que nós apresentamos aí, tem o detalhamento dos subprogramas, na esperança de que, nessa Casa dos Estados, com a presença do ilustre senador Valadares, esse guerreiro senador de Sergipe, do nosso Armando Monteiro, esse homem que é do Nordeste, mas tem uma visão dos problemas nacionais, e do meu querido senador Wellington Dias, o homem que veio lá do sertão e hoje ocupa uma posição de projeção no Piauí e no cenário político nacional, é uma forma de que, de qualquer forma, há mobilidade social no Nordeste e no país. Muito obrigado.